Bom, vamos começar agora a falar sobre os microtúbulos. Os microtúbulos são o filamento responsável pela organização interna da célula. Eles são formados por proteínas tubulinas, que primeiro se ligam formando dímeros, tubulinas alfa e tubulinas beta se ligam, formando um heterodímero, que é um dímero de proteínas diferentes. Esse heterodímero ele vai se ligar formando um protofilamento, ou seja, se ligar em linha, aonde sempre tubulinas alfa se ligam a tubulinas beta. Então, dessa maneira, no protofilamento, no final, eu vou ter lá numa extremidade uma tubulina alfa disponível e na outra extremidade uma tubulina beta disponível, fazendo com que ele tenha polos diferentes. Então, uma extremidade vai ser diferente da outra. A afinidade maior por ligação de novos filamentos é na extremidade onde eu tenho a tubulina beta disponível, que vai ser então a chamada extremidade mais ou extremidade positiva. 13 protofilamentos se ligam, formando uma estrutura como se fosse um tubo, um barril, e essa estrutura então é o microtúbulo. Tá? Então, o microtúbulo é essa estrutura formada por vários protofilamentos. E esses protofilamentos, então, interagem tubulinas lateralmente e interagem acima e abaixo, formando, então, uma estrutura bastante firme e rígida. Por isso, ele não é muito resistente a forças de tensão e tração. São filamentos assimétricos, ou seja, a extremidade positiva polimeriza muito mais rápido do que a extremidade negativa. E como ele é ligado a GTP, na sua forma ligada a GTP, os dímeros têm grande afinidade e tendência a polimerizar, e na sua forma ligada a GDP, eles diminuem de afinidade e têm uma tendência a depolimerizar. A região tanto de polimerização quanto de depolimerização é o polo positivo, principalmente, tá? No caso dos microtúbulos. Os microtúbulos têm como função o posicionamento correto das organelas, e aqui ao lado a gente está observando uma plantinha chamada elódia, que a gente facilmente nas aulas práticas fazia isso, né? Pega uma folhinha dessa planta, a folha dela é formada por poucas camadas de célula, uma em cima da outra, então simplesmente pegando a folha e colocando numa lâmina, olhando ao microscópio, a gente consegue observar as estruturas que formam a folha. Então aqui nós temos uma parede celular e internamente, então, são organelas dessa célula. Que organela é essa? Essa organela se chama cloroplasto. Isso aqui é um GIF de uma filmagem em tempo real, tá, gente? O que vocês estão observando aqui é o transporte dessas organelas dentro da célula. Então, existe um sistema dinâmico dessas organelas dentro dessa célula, elas não ficam paradas o tempo inteiro, e quem é responsável por isso são os microtúbulos. Também é responsável pelo tráfego de vesículas, é um processo muito semelhante ao que vocês estão observando com as organelas, sendo que ela tem uma direção muito certa dentro da célula. Também é responsável pela estrutura que faz a divisão correta do DNA durante o processo de divisão celular, que é uma estrutura chamada de fuso mitótico. Forma as estruturas chamadas de cílios e flagelos, portanto, também é responsável por locomoção da célula. Como ele é responsável pela organização interna da célula, ele mesmo precisa ser organizado. E essa organização dos microtúbulos, ela parte de uma estrutura celular chamada de centrosomo. Nesse centrosomo existem duas estruturazinhas que têm o nome de centríolos. Os centríolos são uma estrutura formada pelos próprios microtúbulos e se posicionam
no meio desse centrosomo. O que acontece, então, nesse centrosomo? Aqui em verde nós estamos observando microtúbulos irradiando a partir do centrosomo para toda a célula. Nesse círculozinho ligado ao centrosomo que eu estou observando, é uma estrutura onde a extremidade negativa do microtúbulo vai se ligar e, a partir daí, irradiar para toda a célula pela extremidade positiva. Então, aqui nessa imagem a gente consegue ver o núcleo da célula. Próximo ao núcleo, portanto, perinuclear, eu encontro o centrosomo com os centríolos e, irradiando em direção à extremidade positiva, nós temos os microtúbulos polimerizando. Nessa imagem, então, está representando o papel desses microtúbulos no processo de divisão celular. Então, a gente observa aqui no início uma célula, o seu núcleo, aqui o centrosomo, duplicando os centríolos, né, e emitindo microtúbulos para toda a célula. Esses centríolos agora duplicados, eles vão migrar para os polos opostos na célula. Esse núcleo vai desfazer a carioteca e os cromossomos agora estarão soltos no citoplasma. Esses cromossomos soltos no citoplasma, eles vão ser pescados pelos microtúbulos, que vão se ligar então naquela região, que é o centrosomo, e vão começar a puxar cada metade de um cromossomo para um polo. Essas metades do cromossomo se chamam cromátides, né? Elas então se separam, deixando então cada célula com um número certo de cromossomos e uma cópia do mesmo cromossomo. Então aqui nós já estamos observando esses cromossomos chegando nos polos opostos, os núcleos se refazendo e a nova célula já formada para começar todo o processo. Ao centro a gente está vendo uma imagem de microscopia de fluorescência, em verde destacando os microtúbulos e em vermelho os cromossomos. Então aqui a gente está vendo exatamente aquele momento onde os cromossomos estão alinhados no meio da célula para serem puxados para os polos opostos. E essa estrutura, então, que alinhou os cromossomos no meio da célula para puxar para os polos opostos, é o chamado fuso mitótico, que é formado exatamente de microtúbulos. Nessa imagem, nós observamos primeiro a estrutura do centríolo, e o centríolo ele é formado por uma estrutura de 9 trios de microtúbulos. Esses 9 trios de microtúbulos eles se organizam nesse barril e 2 barris se posicionam uma postura aqui de 90 graus, um em relação ao outro, e isso aqui é o centríolo. Então, o centríolo ele tem diversas funções, né? Ele marca ali o local onde é o centrosomo, né? Que é o centro organizador dos microtúbulos. No momento da divisão celular, ele tem aquela função de formar novos centros organizadores para as novas células. E para células que formam cílios e flagelos, é ele quem vai dar origem a essas estruturas. Então, lá próximo à membrana da célula, esses microtúbulos eles podem se posicionar, começar a prolongar a própria estrutura de formação deles, desses diversos microtúbulos, e esse prolongamento vai se projetando para fora da célula, formando então o cílio, no caso de vários, como em células epiteliais ciliadas, ou um flagelo, como por exemplo no caso de um espermatozoide. A diferença dos cílios e flagelos, além da quantidade, né? Os cílios têm muito mais, são um pouco menores, os flagelos eles são bem maiores e normalmente são no máximo 1 ou 2. Tanto cílios quanto flagelos têm uma característica muito importante, que é a capacidade de fazer uma movimentação. Flagelos se movimentam por movimentos ondulares, né, que vão causando então esse batimento e
é o que faz com que, por exemplo, o espermatozoide consiga se locomover e sair do lugar. Já os cílios, eles fazem movimentos em ondas de vai e volta, fazendo com que tudo que está próximo àquela superfície se movimente. Então, no caso dos cílios, não é para movimentação normalmente da própria célula. Geralmente é uma movimentação do que está próximo à célula, um líquido que está próximo à célula, um alimento, enfim. Essa imagem mostra para gente um exemplo de um epitélio, que ele é um epitélio pseudoestratificado ciliado, como acontece, por exemplo, nas nossas vias aéreas superiores. Então, esse epitélio tem em cima muco, né? E esse muco prendeu alguns grãos, por exemplo, de pólen ou sujeira, e ele está fazendo um movimento de batimento para poder levar esse muco de volta até o nariz para ele ser expelido ou até a boca para ele ser expelido. Já essa outra imagem mostra para gente espermatozoides, marcados aqui em azul núcleo e em verde os microtúbulos, numa microscopia de fluorescência, e aqui nós podemos observar o movimento dessas caudas, desses flagelos, né? Permitindo então o movimento da própria célula. Então, essas estruturas têm internamente são formadas de uma maneira semelhante, mas elas vão ter, no final, funções diferentes. Esses citoesqueletos, que dependem de uma atuação muito dinâmica para fazer o seu papel, eles têm proteínas acessórias que vão permitir que eles polimerizem, depolimerizem, formem as suas estruturas e atuem num tempo viável para a célula. Então, eles vão auxiliar na dinâmica do citoesqueleto e também vão servir de adaptadores na interação entre filamentos e outras proteínas e até mesmo a membrana da célula. O início da interação dos monômeros para a formação de um filamento não é um processo muito fácil de acontecer na célula. Ele facilmente se desfaz, ele facilmente se quebra, ele facilmente sofre a interferência de outras estruturas e proteínas internas da célula. Portanto, ele precisa ser facilitado por proteínas acessórias. E esse processo de facilitar, de formar o início do filamento, chama-se nucleação. A proteína nucleadora, no caso dos microtúbulos, é a gama-turque. A gama-turque vai se ligar à extremidade negativa, ao polo menos do microtúbulo, fazendo então com que a polimerização ela aconteça no polo positivo, porque ela estabiliza esse polo negativo, favorecendo então o polo positivo. Lembra que eu falei que nos microtúbulos polimerização e depolimerização vão acontecer ali no polo positivo. A estrutura de gama-turque possui duas gama-tubulinas, é um tipo diferente de tubulina. E aí, naquela estrutura inicial, para nuclear a formação do microtúbulo, a gama-tubulina vai interagir com a alfa-tubulina e a alfa-tubulina está formando dímero com a beta-tubulina. Eles vão então se estruturar um ao lado do outro para formar no final o microtúbulo que vai crescendo na extremidade positiva. Então, isso daqui é o processo de nucleação que acontece nesse complexo proteico, né? É uma junção de várias proteínas, chamado de gama-turque. Eu tenho proteínas agora como a XMAP215, que ela é capaz de se ligar à extremidade positiva, estabilizando e fazendo com que haja maior associação de microtúbulos, ou seja, ela promove a polimerização de microtúbulos. E a quinesina 13, que ela faz o contrário, ela se liga no polo positivo e ela induz a desassociação, que a gente chama de catástrofe, né? É quando os microtúbulos eles começam a depolimerizar. Então, a XMAP215 e a quinesina 13, elas têm ações antagônicas uma à outra.
enquanto a XMAP está promovendo a polimerização e prolongamento do microtúbulo, a quinesina 13 está promovendo a catástrofe e encurtamento do microtúbulo. Numa mesma célula, eu posso estar ativando a catástrofe em um ponto e ativando a polimerização em outro ponto. Eu posso, em dois microtúbulos diferentes, em um está ativando a catástrofe e no outro a polimerização, de acordo com aquilo que eu preciso que aquele microtúbulo faça. A proteína estatimina, ela também vai impedir a polimerização dos microtúbulos, mas por uma estratégia diferente. Ela sequestra dímeros de tubulina que estão livres no citoplasma, não permitindo que essas subunidades estejam à disposição para fazer o processo de polimerização. A proteína TIP, ela é bastante importante porque ela vai fazer a interação entre os microtúbulos que estão em polimerização pela extremidade positiva com membranas. Ela vai estar ligada às membranas e fazer, então, essa associação entre os microtúbulos e as membranas. As proteínas MAP, elas são capazes de estabilizar os microtúbulos, então elas vão se ligar na lateral, impedindo que catástrofes ocorram no meio desse microtúbulo, onde você já houve a troca de GTP por GDP, mas essa estrutura de MAP mantém, então, esse microtúbulo ali polimerizado e estável. As cataninas fazem o contrário das MAPs, elas quebram os microtúbulos bem no meio, elas vão fazer essas estruturas que estavam ali estabilizadas, elas vão se quebrar no meio da estrutura, não só nas extremidades, como normalmente ocorre o processo de catástrofe. Microtúbulos muitas vezes se associam a outros filamentos de microtúbulos, fazendo estruturas mais complexas, ou a outros tipos de filamentos, como por exemplo a filamentos intermediários. Quando a gente falou dos neurofilamentos, lá no filamento intermediário, naquela estrutura do axônio, a gente falou sobre essa ligação que existia entre os microtúbulos e os filamentos intermediários. Essa ligação é graças à proteína plectina, que mantém, então, essas estruturas unidas, formando lá no axônio aquela estrutura regular de citoesqueleto que permite uma estruturação e transporte de substâncias a longas distâncias, como acontece no axônio. As proteínas MAP2 e Tau, elas permitem a formação de estruturas com os próprios microtúbulos, né? A MAP2 vai dar uma estrutura um pouco mais separada de um microtúbulo para o outro, e a Tau uma estrutura um pouco mais unida de um microtúbulo para o outro, e isso aqui vai ser bastante importante na formação de centríolos, na formação lá das estruturas de flagelos e cílios, né? Então a gente vai comentar isso um pouco mais à frente quando falar do próprio movimento dessas estruturas. Então aqui nós temos um resumo de todas essas proteínas que atuam assessorando os microtúbulos.